Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho com você sobre as minhas leituras de novembro. Antes de falar sobre os livros, deixa eu me apresentar, se você estiver assistindo o canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Natália Alves, por aqui a gente conversa sobre literatura, então faço vários vídeos aí para conversar sobre os livros que eu leio. Então se você gosta desse assunto, já aproveita para se inscrever aqui. E se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar uma curtida aqui no final. Então vamos lá, esse mês eu li 6 livros, 5 livros físicos e um e-book. Eu vou começar falando sobre o e-book para não esquecer dele. Vou deixar a capinha aparecendo aqui, mas o livro que eu li em e-book foi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E eu amei essa leitura. É um livro infantil, né? Uma história aí que a gente conhece, a história da Dorothy, que por causa de um furacão ali, ela é levada de casa, né? E ela acaba caindo ali no mundo de Oz. E ali ela conhece 3 companheiros, né? 3 pessoas que vão acompanhar ela nessa viagem ali para poder tentar voltar para casa, né? Que é o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Eles estão tentando ali alcançar o Mágico de Oz, que vai ajudá-los a realizar os pedidos que cada um tem. O da Dorothy, no caso, é voltar para casa. E eu fiquei encantada com a leitura desse livro. Eu amei mesmo, assim, a ideia toda do conto de fadas, a forma como a história é narrada, tudo que o livro consegue mostrar ali, né, ensinar, né, sendo aí um livro voltado para crianças, eu achei muito interessante. É um livro que vai falar sobre respeito, sobre amizade, sobre companheirismo e sobre lar, né, essencialmente, porque eu acho que uma das falas mais conhecidas, né, do Mágico de Oz é justamente a que a Dorothy fala, que não há nada no mundo como o nosso lar. E é muito bonito a forma como isso é apresentado na história. Eu curti demais a leitura. Eu li na edição da Antofágica, que está disponível no Kindle Unlimited, e no final desse livro tem um texto da Carol Chiavato, acho que esse é o sobrenome dela, que é uma escritora e pesquisadora, e ela fez um mestrado sobre o Mágico de Oz, e ela traz alguns pontos muito legais nesse texto, umas análises muito interessantes. Ela fala bastante sobre a presença das personagens femininas, né, na história, como que elas divergem um pouco do que era costume ali na época. E eu curti bastante, né? No início do livro a gente entende um pouquinho da proposta do autor em relação à criação desse conto de fadas. Ele queria fazer um conto de fadas moderno, que não tivesse tanto essa pegada de lição de moral ali, né? Como acontecia com outros contos de fadas. E eu achei que ele conseguiu cumprir isso muito bem. É um livro muito gostoso, é um livro muito otimista e, enfim, maravilhoso. Fiquei encantada de conhecer. Descobri, inclusive, que o livro tem sequências, né? O livro fez sucesso na época e o autor acabou escrevendo outras histórias ali paralelas a esse universo de Oz. Fiquei curiosa, inclusive, para ler os outros. Quem sabe um dia eu não faço aí um projetinho pra ler todos esses outros. Se eu não me engano, são mais 8, 9 livros, alguma coisa assim. São vários mesmo. E tem uma edição disponível no Brasil, né, em português. As que a gente costuma ver é justamente essa história principal, né, da Dorothy, o Mágico de Oz. Mas eu esqueci o nome da editora, eu posso deixar a capa aparecendo aqui ou o link na descrição aqui. Mas tem essas outras edições disponíveis por aqui também. Então, fica aí a sugestão de um livro infantil, se você tá com vontade de ler esses livros, né? Porque por mais que seja um livro infantil, é muito gostoso quando a gente lê nessa fase adulta, né? Porque sempre dá pra tirar alguma coisa daquilo. E se você tem crianças em casa, acho que é uma ótima pedida também, né? Acompanhar aí essa leitura. Bom, então vamos lá agora para os livros físicos. Eu também li esse mês o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história do Fabiano e da família dele. Que eles estão aí, né, nesse processo de mudança, fugindo ali da seca, tentando encontrar um lugar para morar, para trabalhar. E a gente vai conhecer, né, essa história pela perspectiva de vários personagens aqui. Ó, a história tem essa alternância, né? Então a gente vê um pouco da perspectiva do Fabiano, da esposa dele, que é assim a Vitória. O maior desejo da esposa dele é ter uma cama para dormir, né? A gente vê um pouco dos conflitos que os dois vivem ali. Eles têm 2 filhos, né? E esses 2 filhos não são nomeados no livro. Acho que é um ponto importante, assim, da narrativa, porque ao mesmo tempo que os filhos não têm... a gente não sabe o nome dos filhos, a gente conhece o nome do filho, o nome da cachorrinha da família, que é a Baleia. Inclusive tem um capítulo que é narrado pela perspectiva da baleia, então a gente conhece ali, né, um pouco dessa visão desse animalzinho ali. Inclusive um capítulo tristíssimo.
Mas enfim, a gente vai entendendo, né, conhecendo aí um pouco dessa miséria, desse sofrimento, dessa dor que essas pessoas passam. E assim, é um livro incrível, com certeza posso dar uma chance de reler esse livro no futuro, porque eu acho que é aquele livro que você pode absorver diferentes coisas a cada nova leitura, né, é um daqueles livros que você se coloca nesse lugar de enxergar uma realidade completamente diferente da sua, né? De pensar por uma realidade que tá, assim, muito distante, né, da gente. Adorei a experiência de leitura desse livro aqui. Daí depois eu li um livro de contos de uma autora que, assim, já virou uma queridinha. Eu li pela primeira vez um livro dela esse ano e eu amei, assim, quero muito ler tudo que essa mulher já escreveu. E é Conceição Evaristo. Eu li um livro de contos dela chamado Olhos d'Água. Eu sempre costumo dizer que eu não sou uma pessoa que gosta tanto de ler contos, mas eu acho que isso já foi verdade um dia, mas eu acho que eu não posso mais dizer isso, porque tenho lido muitos livros de contos nos últimos anos, inclusive tem mais um pra citar nesse vídeo. Mas eu acho que a experiência de ler contos é muito diferente, né, de ler um livro de romance, porque o conto é uma narrativa curta ali, e normalmente a gente tem livros aí que tem vários contos, né, e é muito difícil gostar de todos eles, né, se envolver ali com todas as histórias, porque são personagens diferentes, às vezes muda bastante a atmosfera ali da narrativa, então eu tenho muita dificuldade de conectar com todos os contos quando eu tô lendo um livro assim. Deixa eu só arrumar minha franja aqui que ela tá tortíssima. Bom, mas nesse livro aqui, a Conceição Evaristo conseguiu me conquistar com todos os contos. Eu amei todos eles, eu gostei muito mesmo de todos eles. Não teve um que eu falei, esse aqui não me pegou tanto, esse aqui foi fraquinho, enfim. Nada disso. E essa é apenas a segunda vez que eu leio um livro de contos que eu realmente gosto de todos. A primeira vez foi com Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, Lígia Rainha. Leiam Lígia, inclusive, mas leiam também Conceição Evaristo, porque eu amei isso aqui. É um livro curto, os contos são curtos, mas são contos muito pesados, muito densos, assim, são muito impactantes. As histórias são histórias de dor, de sofrimento, de resistência, né? Então são livros, são contos, né? Histórias aqui narrativas que vão falar bastante sobre a vivência de pessoas negras, principalmente mulheres, né? Então vai trazer um pouco desse preconceito que essas mulheres sofrem, dessa desumanização que elas passam em muitos contextos também. Enfim, são contos assim que me marcaram muito, ficaram aqui na cabeça. Aquele tipo de conto que você precisa fechar o livro depois e dar uma respirada para absorver aquilo ali que você leu, sabe? Então assim, muito intensos mesmo, mas incríveis, incríveis mesmo. Eu tô encantada com a escrita da Conceição Evaristo, ela realmente me envolve bastante com a escrita dela. E, enfim, tá aqui mais um livro lido dessa autora que eu amei. Daí agora o próximo livro foi uma leitura um pouquinho mais leve, que é Uma Breve História dos Tratores em Ucraniano, da Mariana Lewica. Esse livro foi publicado pela Intrínseca e tem a tradução de Mariana Slade. E o que é esse livro aqui, né? Qual que é a história aqui? A gente tem duas irmãs que elas perderam a mãe, e aí agora o pai delas, ele tá morando sozinho ali na casa, e ele conheceu essa mulher, que é uma mulher ucraniana, que ele resolveu se casar com ela. E é uma mulher, assim, muito mais jovem que ele. O cara tem, tipo, 80 anos e a mulher tem, sei lá, 30. Então, as meninas, as filhas dele estão, assim, enlouquecidas com a situação, né? Uma delas é mais sensata, tá mais próxima do pai, inclusive, ali, fisicamente, né? E aí ela tá tentando aconselhar o pai é uma pessoa difícil de se convencer, assim. Ele tem umas certezas ali sobre tudo, né? E ele quer muito não só casar pra não ficar sozinho, mas também ajudar essa mulher, né? Porque essa mulher tá tentando vir pra Inglaterra, que é onde eles moram. Ela, né, é ucraniana e ela tá querendo ser... conseguir visto, né? Pra poder ficar ali permanentemente no país. Enfim, ela quer emigrar pro país e uma das formas de fazer isso é justamente casando com uma pessoa que mora ali. Então, esse é o intuito dela, e as filhas estão muito incomodadas justamente por esse objetivo, né? Elas estão achando que a mulher é uma interesseira, que ela só quer ficar com o pai por causa disso. E essa mulher, ela também acha que o cara é rico, né? Ela acha que o pai das meninas é rico, que ele tem muito dinheiro, no fim das contas não é bem assim. E aí a gente vai acompanhar todo esse drama familiar ali, né? As filhas tentando intervir, e essa mulher chegando na casa. Ela também tem um filho, né? E o filho dela supostamente é muito inteligente, então precisa pagar uma escola ali conceituada para ele continuar os estudos aqui
aqui é ótimo, né? Lá na Inglaterra. Enfim, e a gente vai acompanhando esse drama e é muito gostoso essa história. Você fica assim, doida com o pai ali, que ele tá tomando umas atitudes que você fica, meu Deus, que homem doido, qual que é o sentido disso? Mas ao mesmo tempo dá pra entender, sabe, o lado dele. As filhas ficam ali nessa briga, inclusive uma com a outra, que elas têm ali algumas desavenças, mas elas se unem, né, pra poder tentar resolver essa questão. E uma coisa que a gente lê bastante aqui no livro é justamente esse contexto sobre as imigrações, né? Esses vários lados ali que a gente vai ter sobre as imigrações, de quem tá no país, de quem tá fugindo do próprio país. A gente vai conhecer um pouco desse contexto da Ucrânia também, né? A família, né? O pai e as duas filhas, eu não tô falando o nome deles porque eu esqueci quais são os nomes dos personagens. Mas eles são, né, ucranianos também, eles vieram pra Inglaterra quando as meninas eram bem mais novas. Então a gente conhece, né, aos pouquinhos vai conhecendo um pouco mais sobre a história dessa família. E assim, eu achei incrível, eu adorei essa história, eu me envolvi bastante, assim, fiquei bem curiosa o tempo todo pra entender o que ia acontecer. Enfim, achei engraçado, achei divertido, fiquei envolvida aqui, então se você tá procurando uma história assim, gosta dessa temática, né, pode se interessar aí por saber um pouquinho mais dessa situação, não é nada muito aprofundado, tá? É só pontuações aqui, mas coisas que fazem a gente refletir, né, sobre esses aspectos todos de imigração. Achei muito interessante, curti bastante a escrita da autora, o desenvolvimento que ela deu aqui pra história, pros personagens. Então fica aqui a sugestão. É um livro que tinha entrado na minha lista de desejados há um tempinho, inclusive com uma outra capa, e tava esgotado, assim, nunca vi esse livro disponível, e daí, sem querer, esbarrei com ele na livraria, acho que relançaram, né, com essa nova capa aqui. Deixa eu ver se tem a data. Não sei, aqui fala que esse livro foi lançado em 2005, mas não sei se essa edição aqui... 2022. Então, 2022, enfim, nem sabia dessa edição aqui, gostei bastante, muito mais dessa capa, inclusive, do que a antiga. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse livro, mas se você já ouviu, me conta o que você achou, se você curtiu essa leitura, e se você se interessou, né, pra quem não leu, se você se interessou em ler isso aqui. Bom, então, próxima leitura... eu finalizei também esse mês o livro Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. E virou meu segundo livro favorito da autora. Acho que vai disputar em primeiro lugar com A Hora da Estrela, porque eu amei esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lori, que ela tá aí num relacionamento com o Ulisses. Eles estão começando um relacionamento, na verdade, e a Lori tá passando por esse processo de autoconhecimento ali, pra se entender, né, pra se entender enquanto mulher, pra se entender enquanto, entender os próprios sentimentos ali, né, como amar outra pessoa, como se entregar pra outra pessoa. E o Ulisses é esse cara que ele é um professor de filosofia, e ele, enfim, ele tá esperando ela estar pronta pra ele ali, de alguma forma. Eu confesso que o personagem masculino da história, eu fiquei meio assim... Não liguei muito pra ele, pra ser sincera. Eu acho que se eu tivesse me envolvido mais, se ele tivesse aparecido mais, talvez, eu poderia ficar um pouco incomodada com o personagem, porque eu acho que tem várias coisas aqui que ele fala, que o jeito como ele age, principalmente com ela, assim, que são não muito legais, né? Mas nada demais, assim, só... né, pensando num contexto sociedade, como que a gente pensa aí, né, esses papéis homens e mulheres, enfim. Então, tem várias coisas que acontecem aqui que eu particularmente não concordo, não gosto tanto, mas eu confesso que eu abstraí tanto o personagem na leitura, eu tava tão focada ali na própria Lori, em conhecer ela, entender ela, em absorver as reflexões ali que ela tava fazendo, né, sobre a vida de um modo geral, que, assim, isso ficou meio de lado, assim, sabe, esse personagem em si. E assim, o personagem ele não tem um desenvolvimento tão grande, eu diria, mas é interessante, assim, sabe? Ele fala algumas coisas muito interessantes, ele puxa a Lori para uns pensamentos interessantes ali. Então, o desenvolvimento que acaba tendo a partir das conversas e dos encontros que tem com ele é muito interessante. Então, assim, eu amei esse livro, amei mesmo. Eu acho que tem várias passagens aqui. Eu marquei bastante coisa aqui com post-it no cantinho, também fiz várias marcações a lápis ao longo do livro. Enfim, gostei demais. Eu acho que a Clarice é uma escritora que eu particularmente considero bem desafiante de ler. Acho que esse é o terceiro romance que eu leio dela. E a Clarice, eu acho que uma coisa que me acontece com as leituras dela é que é sempre altos e baixos, assim, ao longo da leitura.
Tem hora que eu leio alguma coisa que eu fico, meu Deus, que genial, como que essa mulher pensou isso? E tem hora que eu leio e eu fico, meu Deus, que loucura, será que eu deveria estar entendendo isso? Eu não sei o que eu tô lendo, sabe? Então, assim, eu vou variando muito desses momentos em que eu tô, tipo, profundamente envolvida com o que ela escreveu e outros que eu tô, tipo, quê? Sabe? Então eu acabo passando por esse turbilhão de sentimentos, assim, quando tá lendo Clarice. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes de ler Clarice. Eu não acho que é o tipo de escritora pra gente entender tudo, pra você absorver tudo. Eu acho que vale releituras, inclusive, mas tem muita coisa ali que fica marcado, sabe? Que te envolve, que significa muito quando você tá lendo. E esse livro aqui foi muito disso pra mim. Eu acho que é um livro, é uma história, assim, relativamente otimista, né? Eu gostei bastante da construção, inclusive, olha que interessante, o livro começa com uma vírgula, não sei se vai dar pra ver, mas, tipo, a história começa numa vírgula e termina com 2 pontos. Então a gente tem esse vago ali, né, da história, enfim, uma forma diferente, né, nessa construção narrativa. Eu acho que essas pausas, esses silêncios, né, esses respiros estão presentes ao longo da história, de muita coisa que a gente infere ali, né, que você vai interpretar de uma forma diferente, que você pode trazer, né, ter reflexões diferentes ali a partir do que ela tá falando. Mas é um livro que vai trazer ali muito sobre solidão, sobre amor, sobre a vida de um modo geral, né, sobre a morte também. Eu acho que fala bastante sobre isso. Gostei bastante das passagens que tratam dessa questão. Enfim, adorei essa leitura. Então fica aqui a sugestão, se você está procurando alguma coisa da Clarice para ler, eu acho que esse aqui pode ser uma ótima pedida aí para começar a conhecer a autora. Bom, então agora para finalizar esse vídeo, o último livro que eu finalizei em novembro foi Contos Complexos, da Virginia Woolf. Esse livro que tem tradução do Leonardo Frois, com organização da Susan Dick, publicado pela editora 34. Esse livro aqui reúne aí todos os contos da Virginia Woolf, e aí tudo que se considera um conto, né? Porque ela tem vários escritos diferentes, assim, e aí tem alguns que é um pouco difícil de nomear, de dizer, enfim. Então são ficções curtas que estão reunidas aqui nessa coletânea, e essa coletânea está organizada em ordem cronológica, né? Então tá pensando aqui quais foram os primeiros contos da autora, né? E aí indo de acordo com os anos aí que foram escritos, né? Aqui tem organizadinho a listagem desses contos. Então, a gente vai ter aqui muitos contos diferentes, assim. Os primeiros ali que ela escreveu, né, na vida de escritora, alguns que foram bem experimentais, alguns que vão trazer personagens aí de outros livros dela, como Mrs. Dalloway, que é um dos romances mais conhecidos aí, né, da autora. Tem vários contos aqui que a Mrs. Dalloway aparece, né, que ela tá presente ali na narrativa. E assim, são contos muito, muito variados mesmo. Eu particularmente gosto muito da Virginia Woolf, mas como eu disse no começo, né, sobre a leitura de contos de um modo geral, né, eu acho muito difícil gostar de todos, e aqui foi um desses casos. Teve alguns que eu lia e eu ficava tipo, não entendi, não sei o que quis dizer com isso aqui. E a Virginia tem muito disso também, né, eu acho que um pouco parecido com a experiência que eu tenho lendo Clarice, de não entender certas coisas, mas também de ficar profundamente envolvida com outras. Mas eu adorei conhecer esses contos aqui, reler alguns inclusive, porque eu já tinha lido alguns em outras coletâneas organizadas aqui nesse cantinho aqui, ó, tem todos os meus livros da Virginia, acho que tá dando pra ver essa parte de baixo. Mas eu já li outras organizações, né? A autora só chegou a publicar em vida um livro de contos dela que se chama Segunda ou Terça, e dali tem alguns contos. É um livro bem curtinho, então não são tantos assim, mas foi o único que ela realmente organizou, revisou e publicou, né? Então todos esses outros são contos que foram ou publicados pelo marido dela, depois que ela faleceu, né? Organizados ali por ele, ou enfim, encontrados e organizados para publicação posteriormente. Então, esse livro aqui vai trazer sempre um breve comentário no finalzinho, trazendo uma explicação ali sobre a origem desse conto, né? Então, onde que ele foi encontrado, se ele já tinha sido publicado em algum momento. Então, isso é bem legal, principalmente para quem está estudando a autora, talvez. Eu acompanhei essa leitura aqui assistindo algumas aulas da leitura coletiva que foi organizado pelo canal Literatura Inglesa, e curti bastante, porque eu descobri muita coisa diferente ali sobre o universo wolfiano. Então tem vários pesquisadores ali que vão falar um pouquinho sobre os contos. Então, se você tem esse livro aí na sua estante, tem interesse em ler, eu sugiro muito que você dê uma olhada nessa playlist.
Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição para quem quiser consultar. Ou se você estiver lendo algum outro livro de contos, né, da autora, não precisa ser necessariamente essa edição, mas vale a pena procurar lá, porque vai ter ali um vídeo sobre cada um dos contos, então pode ser legal para descobrir um pouquinho mais sobre a escrita da autora. Então tá aqui o último livro lido em novembro. Quero muito ler mais da Virginia, é uma autora que eu gosto bastante. Agora eu preciso focar em ler os outros romances dela, que eu ainda não li. Mas, enfim, vai ficar pro ano que vem. Então essas foram, né, as minhas leituras de novembro. 6 livros. Gostei bastante, foram todas ótimas leituras, né? Gostei muito de todos. Então, fico feliz de ter finalizado o mês aí com boas leituras. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo se você, né, tiver gostado. Se você não gostou, não precisa fazer nada, só não gostar. Mas enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Ainda teremos mais um vídeo aí de lidos no finalzinho do ano, contando as leituras que eu finalizei em dezembro. E vários outros conteúdos aqui pra frente. Então, tchauzinho, até mais.